Hoje, dia 25 de julho, são 11 horas da manhã e eu estou aqui para fazer aquele apanhado sobre economia, política, mercados que vão impactar o nosso dia a dia. Bem, a primeira notícia é que ontem finalmente foram conhecidas quais são as novas modalidades do FGTS, essas novidades envolvendo o programa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Bem, a primeira delas, e a novidade, é o saque aniversário. O que é o saque aniversário? É a possibilidade que o trabalhador vai ter de anualmente sacar um percentual do que ele tem na sua conta de FGTS. Esse é o tal do 14º salário que o ministro Paulo Guedes anunciou algumas vezes, mas a gente não entendeu exatamente o que era, porque faltavam mesmo maiores informações. Além do saque, da possibilidade do saque anual, o trabalhador também pode usar esse montante como garantia de empréstimo. Então, ou seja, ele vai conseguir pegar empréstimo no mercado a um custo mais baixo, porque ele vai ter essa entrada aí para dar, oferecida pela FGTS. A ideia desse saque aniversário é exatamente desestimular aqueles acordos que a gente sabe que acontece entre empresa e trabalhador, de demissão, para que o funcionário continue com acesso ao fundo. E também de estimular um pouco dessa alta rotatividade. Quanto aos saques, que era uma das principais dúvidas, né, do mercado, eles de fato vão ficar limitados aos R$500, como foi vinculado na imprensa uns 2 dias atrás, mais ou menos. E aí, o interessante foi que o governo trouxe um estudo que cerca de 81% das contas do FGTS, elas têm até esse valor. Então, ou seja, a medida ela é sim bastante ampla, ela vai pegar um amplo conjunto de pessoas, porque as contas elas estão ali em torno desse valor, desse montante mesmo. A expectativa é que sejam beneficiadas 4 vezes mais pessoas do que o programa do Temer lá atrás, quando foi oferecido acesso às contas inativas. E esses R$500 são de contas ativas ou nativas. Então, se o sujeito tem uma conta ativa ou uma nativa, ele vai poder sacar R$1.000. Outro dado bastante interessante trazido pelo Ministério da Economia foi que cerca de 37% das pessoas com nome negativado têm dívidas até R$500. Então, ou seja, seria bastante positivo sacar esse valor e quitar a sua dívida e limpar o seu nome. Então, a gente vê que o programa foi bastante direcionado a um público específico de mais baixa renda, ou para limpar o seu nome e aí ter acesso a crédito mais barato, ou então, de fato, para consumir. E aí estimular a economia, que está precisando, né? A economia é bastante fraca, e dessa forma, o setor de construção civil, que inicialmente tinha sido contra o programa, né, porque de fato tiraria recurso que hoje vai para a habitação, dessa forma que foi montado, R$500, parcela da população com menos acesso a crédito e renda, eles não ficaram tão temerários do enfraquecimento do setor imobiliário e acham, inclusive, que não vão afetar os financiamentos. Segundo o Ministério da Economia, a expectativa é que essas medidas tenham um impacto positivo no PIB de cerca de 0,35%. Ainda aqui no mercado doméstico, o governo anunciou ontem que vai rever a tabela do frete. Lembrar que lá atrás, ano passado, na época da greve dos caminhoneiros, um dos pleitos da categoria foi exatamente sobre o custo do frete. O governo trabalhou em cima de uma tabela lá atrás, o governo Temer, o governo agora Bolsonaro em cima de uma outra tabela que foi anunciada na semana passada e foi alvo de muitas críticas. Então parece que não se chegou ainda à tabela ideal que seja aceita tanto pelo empresariado quanto pelos caminhoneiros. O governo ficou de negociar um novo piso para os caminhoneiros e anunciar uma nova medida na semana que vem. O positivo é que, por hora, ficou em suspenso qualquer risco de uma nova paralisação de caminhoneiros nos moldes que a gente teve em 2018 e a gente sabe o impacto que teve na economia e para o cidadão comum também. Sobre reformas, de positivo, tem muitos jornais hoje falando que 7 dos 13 senadores que compõem o bloco independente já sinalizam favoravelmente a reforma. Então, ou seja, o que isso é positivo é que diminui o risco de alguma alteração ou não aprovação da reforma da Previdência no Senado. Isso é bastante positivo para os mercados. E sobre a reforma tributária, que está sendo bastante veiculada na mídia, exatamente porque tem hoje mais ou menos 4 propostas de reforma. Tem a proposta
da Câmara, a do Senado, uma proposta dos empresários, a proposta do governo, e aí alguns governadores aliados ao governo e de oposição avisaram o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que eles são favoráveis à proposta que está tramitando na Câmara. De qualquer forma, ainda que não tenha assim, um denominador comum, uma reforma, modelo de reforma que vai ser aprovado, que vai ser implementado no país, é muito favorável a gente ver governadores pró-reforma, né? Pró essa mudança no sistema tributário do país, que é realmente bastante confuso. Passando para internacional, a gente acordou aqui no mercado brasileiro hoje com a notícia de que o Banco Central da Turquia cortou a taxa de juros em 4,25%. Para vocês terem uma ideia da magnitude, o esperado era um corte na casa de 2,5%. A taxa de juros do país ainda é bastante alta, está em 19,75%, mas vem naquela linha do movimento global de redução de juros por parte dos bancos centrais ao redor do mundo. Sobre Brexit, o que é o Brexit? Né? É a saída do Reino Unido da União Europeia. A gente teve ontem a troca de comando do primeiro-ministro da Inglaterra, saiu a Theresa May, veio o Boris Johnson, e ele anunciou que é praticamente impossível um Brexit sem acordo. Né? Lembrar que desde a votação do Brexit, da aprovação do Brexit, a aprovação da saída do Reino Unido da zona do euro, a gente não teve ainda um acordo, né? As coisas ainda estão acontecendo, o processo está sendo muito mais moroso do que o esperado, e ele colocou ali uma pá de cal no sentido de que não existe possibilidade de Brexit sem acordo. A ver, dado toda a demora. E por fim, de internacional, hoje de manhã a gente teve o resultado da reunião do Banco Central Europeu, e foi frustrante porque, dada a fraqueza da economia da Europa e as sinalizações dadas pelos membros do Banco Central Europeu, era esperado um longo programa de afrouxamento monetário, e eles só sinalizaram que a taxa de juros pode ser reduzida até meados do ano que vem, 2020. Para vocês terem uma ideia, o esperado era essa orientação de queda de juros para frente, mas também já uma queda de juros nessa reunião nas taxas de depósito, e também até uma nova rodada de quantitative easing, que é o quê? Que é a compra de títulos por parte do Banco Central para injetar mais dinheiro na economia. Então a gente não teve essa sinalização, e aí como o mercado esperava mais afrouxamento monetário do que foi anunciado, acabou frustrando um pouco. A nossa moeda aqui, o real, ela está se desvalorizando, junto com todos os outros emergentes. A gente tem taxa de juros para cima, subindo hoje, bolsa caindo. Então, um movimento bem diferente do que a gente viu no dia de ontem, que de fato existe uma expectativa com o Banco Central Europeu bastante dovish, né, que o mercado chama, ou seja, anunciando bastante medidas de estímulo à economia. Como ele veio muito mais moderado, a gente vê os mercados, principalmente os emergentes, performando mal no dia de hoje. Ainda no dia de hoje, agora aqui no mercado doméstico, foram anunciados os números do mercado formal de empregos, a criação formal de vagas, aquelas vagas que têm carteira assinada. Eles vieram melhores do que o esperado pelo nosso mercado, mas como eu falei, não foi suficiente para reverter esse mercado ruim no dia de hoje, e exatamente porque a gente sabe que o contingente de desempregado é bastante grande, que esses dados de mercado de trabalho formal eles são muito voláteis. Normalmente o mercado erra muito as estimativas exatamente porque ele é volátil, e porque mesmo vindo acima do esperado, ainda está longe ali de fato diminuir a taxa de desemprego e sustentar a economia com um número bastante forte. Então, assim, ainda tem muito para andar, né? Assim, a gente ainda tem um mercado de trabalho que precisa melhorar muito para a gente ter alguma confiança no setor. Bem, para amanhã a expectativa toda é do PIB dos Estados Unidos, né? Depois de um crescimento na casa de 3% no primeiro trimestre, é esperada uma moderação entre 1,7% e 2%, e esse valor vai ser também crucial para o movimento de taxa de juros que os Estados Unidos vão fazer na semana que vem, no mesmo dia do nosso Copom. Então, a semana que vem ela é bastante aguardada. O esperado é que depois da divulgação do PIB amanhã, os mercados já entrem em modo de espera, baixa liquidez, exatamente para se prepararem para os movimentos de política monetária aguardados para a semana que vem. Bem, por hoje é isso. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau.